Olha só quanto que teve que puxar. Se for olhando, é desalinhado. Vamos botar as linhas aí, olha só. Deixa eu voltar aqui. Essas fotografias são de 2007, hein? Dá para ver que está fora de alinhamento? Acho que dá, né? Na cara. Não há uma evidência de movimentação da estrutura desde que foi inaugurado o estádio. Não há uma evidência. Voltando aqui para aquela fotografia da montagem, do joystick de ligação. É aquilo que eu falei, teve que entrar no peito ali. Olha só essa fotografia. Realmente, se eu fosse assistir um jogo lá e observasse isso aqui, eu me mandava. Pintura íntegra. Dá para ver a forçação? Essa foto é a minha predileta. Está vendo ali? Foi para o lugar. Tudo desde o início. Então, a nossa conclusão em campo é: não tem nenhuma evidência de movimentação, não há nenhum local com esmagamento, com flambagem, não há nenhum problema das conexões parafusadas, mesmo as conexões daqueles flanges estão abertos, ali não se identificou nenhum tipo de anomalia de funcionamento. Todos os desalinhamentos identificados, eles são anteriores ao carregamento final. Não tem nenhuma evidência física no estádio que ele estava com problema de funcionamento. Não apresentou nenhuma instabilidade, nenhuma deficiência durante todos esses anos, recebendo as cargas de norma. Olha só, deslocamento do arco. Previsão de projeto 520, medido 670. Problema de montagem. Diferença 150 milímetros, 29%. O que houve? Acomodação da estrutura, desalinhamento irregular dos arcos, alteração do sistema de flanges, desalinhamento nas peças de rótula que estavam desalinhadas, desalinhamento de tesouras, desalinhamento de contraventamento, articulações de fechamento forçadas. Tudo isso levou a essa diferença. Então, é aquilo que eu digo, a estrutura foi montada diferente daquilo que ela era, ou que devia ser. Ela foi montada muito desalinhada. Não há modelo teórico que consiga reproduzir a geometria dessa estrutura, para essa geometria poder ser levada à análise e fazer a análise estrutural dela. Mesmo assim, ela se comportou com segurança? Olha só, tanto para peso próprio quanto para carga total, a gente tem a mesma diferença de medida de deformação. Quer dizer, entre peso próprio e a carga total, instalou telhas, fizeram uma prova de carga lá, depois vocês vão ver a foto, instalação dos isolantes térmicos, manta,
do catwalk, luminárias, complementação de tudo. Mesmo assim, a estrutura não apresenta uma evidência de funcionamento anômalo. Olha só o que fizeram na cobertura. Né? É essa cobertura que não aguenta? Prova de carga. Quando a gente vai olhar o deslocamento entre o projeto e o medido, a diferença é a mesma. Ou seja, o funcionamento da estrutura foi muito compatível com o que se esperava, muito embora ela estivesse com uma geometria diferente. Tá certo? Então, ela apresentou um funcionamento proporcional ao modelo teórico. Se a gente for analisar o descimbramento, e a gente já falou um pouco disso, o descimbramento ele foi sendo feito já com carga, né? Olha aqui. Essas torres de descimbramento eram estaiadas? Estaiadas. Lá a altura Olha só a assimetria de carregamento. Parte de interligação, fechamento da interligação. A assimetria não. A assimetria não. Não, a montagem era toda simétrica. No local, lógico, lógico. Olha, o descimbramento é a mesma coisa que a gente faz para descimbrar uma laje em balanço. Né? O que é que você faz? Você começa a tirar da ponta do balanço para dentro. Tem uma sequência para tirar o escoramento, tá certo? A mesma coisa aqui, tem uma sequência. Essa sequência não foi respeitada. Muda tudo, lógico que muda tudo. As deformações são totalmente diferentes das que deveriam ser. Olha só que coisa interessante, análise do deslocamento dos arcos. Isso medido por minuto, hein? Olha lá, 23 do 3 às 15h45, 26 do 3 às 7h20. Olha que interessante. Descimbramento do Oeste em novembro de 2006. Agora vamos ver o descimbramento do Leste, que é o que tem problema. Ele foi descimbrado a peso próprio. Olha aqui. À medida que você coloca telha, olha o que acontece com ele. Peso próprio já deslocou. Telha. Ih, apertei o botão errado. Desculpa. Descimbramento geral. Você vê que depois que a carga foi, ele meio que estabilizou o funcionamento. Não teve mais um problema sério. Milímetro. Então, realmente, a gente vê ali os arcos norte e sul, coisa similar acontecendo, né? Ali, foram depois, né, que foram descimbrados. Tem até um pequeno retorno. Não precisa fotografar não, Godard, eu te dou depois a apresentação toda. Então, o arco leste teve um maior deslocamento ocorrido com a estrutura sem telhas, só peso próprio. Depois que põe a telha, é que a estrutura no trabalho conjunto começou a estabilizar. Isso é interessante, porque mostra que a estrutura se comportou muito bem, obrigado, a despeito de todos esses problemas que foram apontados. Então, olha o laudo dos alemães, o que diz? A investigação com muitas incertezas.
A hierarquia de esforços do sistema é pouco clara. Eles não conseguiam entender como é que foi feita a sequência de descimbramento. As ligações das conexões parafusadas, e a gente viu as ligações parafusadas como estavam, com problema, manipulação de força de alívio durante a construção, simulação numérica muito complicada devido à sequência construtiva. É lógico, não consegue fazer simulação, fazer modelagem matemática. Não tem como fazer essa modelagem certa. Não tem. Você chuta o teórico, que gostaria que fosse. Ah, lógico que tem que ter. Qual é o projeto? Seguramente não. Não sei se foi registrado. Aí você está querendo demais da minha... Se estava registrado no Diário de Obras, isso ou aquilo, se o nome do cara era José ou Joaquim, eu também não sei. Informação da geometria as-built é insuficiente para confirmar a análise da sequência de construção. Muito difícil reproduzir o modelo teórico devido a essas situações de deslocamento. Isso daqui não é conclusão nossa, não. Isso é tradução do que os alemães apresentaram. Então, fizeram suposições. E mesmo com os estudos deles, eles não conseguem explicar a deformada existente. A modelagem matemática que eles fizeram, porque ela está totalmente fora de qualquer parâmetro. Então, concluindo, carregamentos estão ok, carga de vento, o ensaio dos canadenses está ok, o ensaio dos alemães nós consideramos que está muito superestimado por aquelas condições que eu já expliquei. Flambagem, dimensionamento, foi feito e nada flambou. Então, a estabilidade teórica está comprovada. É função do dimensionamento. É a função do dimensionamento. Eu não tenho isso aqui. Mas é função do dimensionamento. De 25 para 19, teve 3 espessuras, 19, 22 e 25. Ah, não me lembro mais. Analisei o projeto, mas não lembro esse detalhe, pô. É importante. Depois, se você quiser, a gente mostra o projeto. O que importa é o seguinte. Nas patologias, desalinhamentos decorrentes da montagem, nenhuma anomalia pelo trabalho da estrutura, nenhum deslocamento excessivo. E observa o seguinte, se esse estádio tivesse funcionado, ele é todo coberto por telhas. Você já viu o parafusinho que fixa a telha? Se ele tivesse tido as deformações que dizem que ele teve, ia ter telha voando pelo subúrbio do Rio todo, né? Ia ser, né? Pipoca, exatamente, pipoca. Ia ser telha pulando para tudo que é lado. Sabe quantas telhas saíram do lugar? 0. Quantos parafusos expulsos na cobertura? 0. Funcionamento estrutural, como é a frase? Já percebidos. Ah, brincadeira esse traço. Não conformidade de projetos com reflexos já visíveis sobre o estado da estrutura. Não consegui engolir essa frase. Análise fora da posição. Sem dúvida que é. Então, olha só, nós estamos convictos que nem a interdição, nem os reforços que foram feitos eram necessários. Absolutamente desnecessária toda essa obra que foi feita. Nada, nem no pilar. A gente pode explicar. Eu vou encerrar a explicação aqui e vou deixar aberta perguntas. Pode perguntar o que você quer saber do pilar. Microfone, não sei qual é o microfone. Esse? Tinha um outro aqui. Você usa esse? Eu uso esse. Tá bom.
Esse está Pela funcionando ordem também. aqui, o Vamos lá, Chipper está... perguntas. Pela ordem. Pela ordem, eu lá acho que é o primeiro. Bom, o Chipper primeiro. Chipper, vamos lá. Por acaso, vocês reviram o problema das fundações? Tudo. O problema das fundações é o seguinte. As fundações foram feitas com estacas hélice. Em algumas situações, a estaca não tinha profundidade suficiente. Então, foi feito um reforço com estacas hélice nessas situações. Tá certo? Só que aquilo é um pilar que recebe uma carga, ele é submetido a flexo-compressão. Então, na hora que você aumenta a carga de compressão por causa da consideração do vento, você leva aquela carga absurda para cima do pilar, o pilar aí fica com problema na flexo-compressão. Aí ele tem que passar só na compressão. Então você tem que tirar o flexo. Como é que você tira o flexo? Estaiando ele. Bota cabo para ele não ter flexão. Então a solução de colocar esses cabos para tirar o flexo e ficar só na compressão é porque a carga ficou muito grande. Agora, por que a carga ficou muito grande? Porque usaram um vento, desculpe, eu não quero mais nem comentar esse vento. Essa carga foi considerada. Essa carga estava sendo absorvida. Você não tem um indício de problema. O único indício, quer dizer, o coroamento dos pilares, dos 8 pilares, dos 8 gigantes, que são, na verdade, cilindros de 4,80 metros, com 45 metros de altura em média, né? 43 a 47, por aí. Ele tem uma cabeça de 3 metros maciça para fazer fixação para os chumbadores. Tá certo? Bloco. Um bloco. Na verdade, é um bloco de coroamento do pilar. Muito bem. Qual é o volume desse concreto? Olha só, 4,80 metros de diâmetro por 3 metros de altura. Dá muito concreto. Não tem retração? As fissuras são de retração. Então, eu não... tem fotografias que mostram o pilar estava com problemas, não sei o quê. Não tem nenhuma fissura que mostre que existia esforço. Todas as fissuras que a gente observou foram fissuras de retração. Faltava, então, a armadura para combater essa fissura. Depende da Faltava forma como armadura. foi concretada. Eu sei, mas... Hein? Mas é irrelevante, isso não compromete estruturalmente. Entendeu? Não. Quando fissura por retração, é que não houve um projeto adequado de armadura no topo. Isso é previsível. Depende da forma como o tecnologista de concreto trabalhou. Porque a tecnologia de concreto podia ter congelado brita, usado gelo moído, feito uma série de recursos que você pode fazer para absorver esse tipo de problema. Agora, ali a insolação é muito grande, temperatura alta. Não, então tem uma série de todo fatores. bloco de ponte fissuraria, que os blocos de ponte são muito maiores. Eu sei, mas a pergunta é a seguinte, qual é o comprometimento estrutural que isso provoca? Bom, ele está ancorando os tirantes do ar. Sim, mas qual é o comprometimento estrutural que a superfície fissurada provoca? Isso pode comprometer durabilidade se não tiver uma manutenção ao longo dos anos e não sei o quê. Inclusive a ancoragem. Daqui a 50 anos teria que ter talvez uma revisão. Agora, o que isso compromete funcionamento estrutural? Nada. Nada. Desculpe, mas nada. Não penso assim. Está aqui o nosso... Eu acho, Gilberto, a palestra foi muito boa, mas eu gostaria que fosse um debate. Debate de quê? Eu não tenho que debater. Debate, como nós fizemos, a Bruna até participou, no Maracanã, quando houve uma divergência de opinião entre a COP e a Concremat. O Bruno é aqui testemunha que ele participou diretamente. Fala no microfone, porque as pessoas não estão te ouvindo. Então, eu era o chefe da divisão técnica de estrutura, subchefe na época, me lembro, e até mediei essa palestra entre a Concremat, que era representada pelo Bruno e pelo outro engenheiro, também diretor técnico da Concremat, que eu já não me lembro o nome. Hein? Schneider, não, talvez. Era bem conhecido. Alcure? Não. Não.
O Bruno talvez se lembre. E pelo Bevilacqua, eu acho que tinha mais outra pessoa pela COP. Sim. Compreendeu? E foi sem a imprensa, fizemos uma coisa tecnicamente, eticamente perfeita, e depois demos um comunicado à imprensa. E com isso tranquilizou, porque havia uma divergência pelos jornais dizendo que o Maracanã ia cair. E foi provado que o projeto da Concremate estava correto, isso sem nenhum alarde. Eu acho que faltou talvez isso, faltou uma certificação, sempre falei isso. Eulalio, deixa eu te explicar uma coisa. Compreendeu? Eu não tentei mostrar coisa nenhuma aqui. Nós fizemos um trabalho restrito, contratado por um consórcio. Tá bom, quando esse trabalho acabou, deixa eu te contar então para você entender. Quando esse trabalho acabou, nós entregamos o trabalho ao cliente, está aqui o trabalho. Aí veio o congresso. Quando foi ter o congresso, eu que tenho a mania de acadêmico, né, que sou professor, etc., aprendi isso com o Bruno aqui,